Prefeitura de Natal lançou o Plano Municipal do Livro, da Leitura, da Literatura e das Bibliotecas. Meu convidado hoje é o secretário cultural de Natal, Dácio Galvão, aliás, secretário de Cultura de Natal. Boa tarde, Dácio. Boa tarde, Diógenes, à sua disposição. Aqui a gente não censura nem queima livro, né? Pelo menos por enquanto, né? Aqui essa Inquisição não chegou, não. Espero que não chegue, né? Não, estamos a lançar editais, inclusive, sem censura alguma, para a área literária e para a área de contação de história, que, ao final, vai assambarcar a oralidade literária. O plano está sendo tratado como iniciativa inédita da Prefeitura de Natal. Por quê? Olha, o marco legal, o marco zero de tudo isso, é o Plano Nacional do Livro, da Leitura e da Literatura e Bibliotecas. Então, todas as cidades brasileiras terão que ter um alinhamento a esse plano, que vem dentro de um envelope maior, que é o Plano Nacional de Cultura. Natal, ela passa a ser, assim, a primeira cidade do estado do Rio Grande do Norte a cumprir e a fazer o seu dever de casa. Não é uma iniciativa subjetiva, é um alinhamento institucional que as secretarias ou fundações culturais dos municípios ou órgãos correspondentes obrigatoriamente têm e devem fazer. E o que é o dever de casa? O que prevê o plano? Olha, o plano é uma ferramenta importante, com certas regras e normatizações nas ações que possam implementar e ajudar a desenvolver o hábito de ler. Nesse sentido, você tem ações transversas, como, por exemplo, os editais públicos na área literária, você tem também os festivais literários, você tem as ações junto às bibliotecas nas rodas de leituras, né? E aí você tem um universo enorme no âmbito municipal, por exemplo, além das bibliotecas na cidade, sejam particulares ou de comunidades, né? Você tem as bibliotecas pertencentes à própria Secretaria FUNCART, a Esmeralda Siqueira, duas dos Centros Integrados de Artes e Educação na Zona Norte, que é o Moacir Cirne, e na Zona Oeste, que é o Manuel Marinheiro. E ainda temos a Biblioteca Digital ali nas Rocas, fruto de uma parceria com a Fierne. E tem as bibliotecas agregadas às escolas públicas municipais também, quer dizer, é um universo grande. Esse plano ele foi construído ouvindo a comunidade nas 4 regiões administrativas. Teve audiência pública, teve 6 audiências públicas, 10 encontros que foram feitos nas 4 regiões e vários órgãos, como inclusive a Frente Parlamentar em Defesa do Livro e da Literatura, mas não só isso, o Conselho de Desenvolvimento Tecnológico. Tivemos várias entidades mesmo militantes da área na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste, enfim, que ajudaram a construir, formando um grupo de trabalho e fazendo essa elaboração, que, diga-se de passagem, teve um espelho no modelo do que Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, fez. Então, é uma ferramenta extremamente importante para a cidade e para se estimular o hábito de ler, né? O hábito cidadão, que crítico. Tem seus resultados também nos índices de educação, né? Claro, a gente tem que trabalhar com essas ferramentas, acreditando num processo evolutivo, que é lento muitas vezes, a resposta da sociedade civil. Mas, além de ser um alinhamento institucional, a administração Álvaro Dias tem esse compromisso. E esse compromisso, eu diria que até agora ele vem se fortalecendo até mesmo por uma ação transversa com a Secretaria da Educação, que é exatamente a institucionalização também da implementação do método pedagógico Paulo Freire, que está sendo... Tão contestado hoje em Brasília, né? Pois é, Brasília, eu acho que nesse sentido anda bem na contramão das ações políticas e educacionais, né? Nós estamos trabalhando agora, Diógenes, com a perspectiva imediata já de lançar o edital público Anísio Floresta, o Zila Mamed, também o Câmara Cascudo, o Ataniel Menezes. São editais dessas ações transversas que exatamente, você fez referência, né? E mais o de ficção Moacir Cirne. São editais históricos que eu acho que são editais que não têm censura, né? Inclusive na área do quadrinhos, a novela gráfica também vai aparecer.
E Então deixa eu perdi a conta aqui, poesia, poesia, ficção e folclore. folclore, ficção, quadrinhos, Quadrinhos. documentários, contação de histórias e também a estímulo da redação. A gente está, São outras inclusive, ações. o Dona Melitana, que é a contação de histórias, homenageando a grande romanceira, né, do Estado. O Quadrinhos homenageia Evaldo Oliveira, um grande Que foi um dos... quadrinista, né? E teve também a homenagem prestada ao nosso chargista de Maviana. É um dos. Me diga uma coisa, nesse tempo de tecnologia, desse tempo de mundo virtual, digital, como é que você define as bibliotecas de hoje? Bibliotecas que marcadamente é composta de livros. Olha, a grande inovação e a grande proposta hoje que a gente tem em biblioteca no mundo, na América Latina e tal, são as bibliotecas parques. O livro físico que eu quero fazer referência. Eu tive a oportunidade de visitar do Rio de Janeiro, que é uma referência padrão. A da Getúlio Vargas, tem a de Manguinhos, mas eu fui nessa. Na realidade, o conceito de biblioteca extrapolou muito. Não só para... Não há negação do testemunho material, que é o livro em si, fisicamente. O físico, né? Como os e-books já estão entrando nas suas plataformas e disponibilizadas no tocante aos equipamentos virtuais. O que eu vi na Biblioteca Parque como modelo é o seguinte: é um equipamento muito amplo na área cultural, que vai muito além do que a gente está aqui. De pegar o livro. De pegar, ou mesmo também só de virtualizar, porque você tem uma ação junto ao teatro, que é a literatura, a dramaturgia. Você tem exposições tecnológicas incríveis. Quer dizer, é um espaço de convivência cultural. Exatamente. Para você ter ideia, Diógenes, até um projeto para moradores de rua, alfabetização e contação de histórias, ou seja, literatura oral, existe lá, na maior dignidade possível em termos de, como é que eu diria assim, do asseio do equipamento, né? E com essa modernidade, da qual eu compartilho e luto há muito tempo, para que esses equipamentos públicos possam ser geridos pelas OCIPs. Porque a área pública não tem como estar gerindo. As OCIPs são organizações sociais que no processo licitatório se habilitam. Isso todos os museus, quase todos, se não todos, mas do Brasil, já são assim. Os equipamentos culturais também. Nosso festival de literatura, do livro. Pois é. Teremos esse ano? O prefeito Álvaro Dias está fazendo o levantamento, né, financeiro, porque o grande nosso problema hoje maior é essa tal da cronologia e essa pactuação de gestão com o Tribunal de Contas, né, do Estado. Então, de hoje, a gente sempre tem uma dificuldade de pagamento imediato. E, às vezes, isso para o escritor que está vindo de fora é difícil ele entender. E fica o imediatismo do pagamento e a gente não pode, nem deve quebrar essa ordem cronológica. E não há como desembolsar aquilo. Pois é, então eu acho que isso indica um caminho, infelizmente, para já não tivemos no ano passado, né? E provavelmente, eu não estou ainda autorizado pelo prefeito Álvaro a dizer sim ou não. Vamos bater o martelo. Vamos bater o martelo, Mas seria bom que tivéssemos. Claro, né? seria bom. Até dentro dessa ideia do plano. Nós estamos traçando uma possibilidade, se não houver, de fazer uma pontuação, como existe outros festivais, por exemplo, a Balada Literária em São Paulo, que o curador é Marcelino Freire, grande escritor, etc., que esse ano, coincidentemente, elege Paulo Freire como tema da Balada Literária de São Paulo e que vem conduzindo a viúva de Paulo Freire nas principais mesas. Aliás, nós fizemos um contato com ele e há uma perspectiva muito forte de via Natal, os dois. E aí, qual seria um caminho? Porque de hoje eu visitei a Flip esse ano, que é uma referência, né? Em Paraty. E você vê que o investimento em termos de logística, aparentemente caiu ali 70%, 80%. É verdade. Mas não perdeu a qualidade. Não perdeu a qualidade. Então a gente pode tentar pontuar mesas, né, em momentos distintos e em locais distintos, sem que tenhamos que disponibilizar grande estrutura cenográfica e tal, que é muito válido, mas em momento de vacas gordas. Nesse momento é complicado. Então, eu torço para que a gente não perca a continuidade de um evento tão importante. Eu queria, Diógenes, aproveitando a oportunidade e a audiência do seu programa, esclarecer o seguinte: para aqueles que não acreditam, né, nas ferramentas institucionalizadas de promoção cultural, eu acho que é preciso ter ânimo, é preciso acreditar, é preciso ter força, é preciso lutar. E eu diria que o plano do livro, da leitura e da literatura e bibliotecas da cidade de Natal, que é um plano vanguarda, sim, que corresponde dentro de todos os municípios do estado, o primeiro a ser lançado, ele vem envelopado dentro de uma questão chamada Plano Plurianual
da Prefeitura de Natal, onde Cultura na Cidade é o nosso programa MOR, nosso programa maior da administração Álvaro Dias. E isso incluiu o quê? O Plano Municipal de Cultura, que também é o primeiro feito no Rio Grande do Norte, dizendo que esse Plano Municipal de Cultura, ele está, sim, alinhado também com a institucionalização do Plano Nacional de Cultura Federal, né? E aí veio, consequentemente, o PLLLB, e nós vamos agora, acreditando nessa mobilização da sociedade civil, dos fazedores de cultura nessa área da literatura, que estão aguerridos e mobilizados, porque é um conselho que tomou posse e é paritário, portanto é um conselho com autonomia. Vamos trabalhar numa perspectiva de orçamento previsto, uma cifra bem significativa, de 5 milhões e 800 para 2 anos e meio. Então, eu acredito, sim, que essas ações terão efeitos. Mas dá para fazer alguma coisa, né? Eu acredito. Coisas importantes. No finalzinho da nossa entrevista, eu queria que você falasse sobre o uso dos grafites na revitalização do Beco da Lama. Olha, eu acho que o Beco da Lama tem como característica aquela autogovernança, autorregulação ao longo da sua história. E a Prefeitura, eu diria mesmo o prefeito Álvaro Dias, teve uma boa intuição, né, e nos trouxe essa proposta lá na Secretaria de Cultura FUNCAR para que nós trabalhássemos essa possibilidade. Como vimos que a proposta de lançamento de edital era bem aceita com os segmentos diversos que lá trabalhavam, nós não hesitamos e lançamos o primeiro edital público do Centro Histórico, contemplando as mais diversas áreas. Mas nós não descuidamos, baseado em outras experiências, é sempre bom copiar, como diria Ariano, seu grande entrevistado no passado, Ariano Suassuna, tudo que é bom devemos copiar. Então, o Beco do Batman em São Paulo, que tive a honra de visitar lá com o prefeito Álvaro Dias, a gente constatou que era fazer algo naquela semelhança. E fizemos, mobilizando esse segmento de arte urbana, que até então não tinha uma relação com a área pública, passou a ter, e o resultado foi um resultado incrível, porque do ponto de vista estético ganhou a cidade, os artistas começam... A população gostou? Né? A população deu uma resposta, um custo-benefício maravilhoso, né? E a gente vê a multidão que está aportando lá naquela cenografia. Eu estive em Vancouver agora, no Canadá, Sim. e a gente encontra muitos grafites, ruas inteiras com como se diz, ao mundo todo. Com grandes painéis, é muito bacana, né? E aí, São Paulo tem São muito Paulo, isso. muito, E aí, Diógenes, o que é que ocorre? Agora mesmo nós estamos inaugurando o painel da Praia de Miami e estamos lançando amanhã mais 3 editais, um ali no beco do Buraco da Catita, outro na favela do Mosquito e um outro que deverá acontecer no paredão da matriz da Igreja da Candelária, numa emenda da vereadora. Não tenho dúvida que tudo vai ficar bonito, viu, Dácio? Dácio, obrigado, parabéns pelo plano, parabéns pela ideia dos grafites, o uso no Beco da Lama, e vamos embelezar essa cidade. Muito obrigado. Dá um banho de cultura nela. Vamos, se Deus quiser, com o seu apoio aqui, seu programa sempre esteve aberto à área cultural e ajuda a divulgar e a fomentar esse segmento que é tão valoroso e fundamental para a economia criativa e o turismo da cidade. Amigo, obrigado. Muito obrigado.